Olá, pessoal do segundo A, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam conseguindo, tentando fazer as atividades e que em breve, nós possamos estar de volta na escola. Vamos pedir a Deus para que setembro, dia 8 de setembro, nós possamos retornar, tá bom? Gente, o roteiro de estudos que eu vou comentar com vocês nesta aula vai do dia 6/7 a 17/7 de 2020, tá bom? Então, o primeiro tópico que eu acrescentei nesse roteiro, a gente já está falando de matrizes, como que a gente vai escrever matrizes. Então, nesse roteiro, eu vou falar da matriz transposta, como representar uma matriz transposta, e vou falar também como escrever uma matriz, porque no outro vídeo eu passei para vocês cálculo de determinante, mas eu não cheguei a passar como escrever uma matriz, tá? Então eu vou reforçar nessa aula e nesse roteiro eu passei apenas exercícios da apostila. Então vocês não vão precisar imprimir, vocês vão pegar a apostila de vocês, que vocês retiraram lá na escola, tá? E vão resolver as atividades na própria apostila. Depois vocês tiram foto e mandam para mim, tá bom? Então vamos lá. Matriz transposta. Vou dar um exemplo aqui, ó. Dada a matriz A, de 3 linhas e 3 colunas, tá? A gente poderia colocar assim, ó, A, 3 linhas por 3 colunas. Matriz A, 3 por 3, sendo que esse primeiro número a gente chama de I e esse outro número de J, lembra? O I refere-se à linha, J, à coluna, tá bom? Então, essa matriz A, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Como que eu escrevo a matriz transposta da matriz A? Então, ela vai ser assim, ó, A e vai ter esse T aqui em cima, A transposta, ou transposta de A. Então, você vai trocar a linha pela coluna. Então, ó, trocar a coluna pela linha. Então, a primeira coluna aqui, ó, 1, 5 menos 2. Ela vai passar de coluna para linha. Então, ó, 1, 5 menos 2 passou para 1, 5 menos 2 na linha. Segunda coluna, 2 menos 1 e 0 passou lá. 2 menos 1 e 0 de coluna passou para linha. 3, 4, 7 de coluna passa para 3, 4, 7 linha. Então, é como se você virasse, Ela se transforma, ó. A primeira linha ficou na primeira coluna. A segunda linha é a segunda coluna. A terceira linha será a terceira coluna, tá vendo? Ela trocou linha por coluna, tá bom? Então, isso é matriz transposta. Se ela tiver apenas uma linha, ela vai ter uma coluna, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se ela tiver uma coluna, 1, 2, 3, vai ter uma linha só, ok? Então, vamos fazer a segunda parte agora. Como escrever uma matriz? Como que a gente vai escrever uma matriz? Então, eu vou pegar a primeira atividade 1 da apostila, que está dizendo assim, ó, seja A e J a representação de um elemento de uma matriz na linha I e coluna J. Escreva as matrizes a seguir. Então, ele fala assim para você escrever a matriz A, tá? Que tem elemento A e J. O I é linha e o J é coluna. Então, os elementos dessa matriz vai ter 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz A será composta de 2 linhas e 3 colunas. Aí ele fala para você o seguinte, como que você vai escrever essa matriz de 2 linhas e 3 colunas? Ela vai ter uma formulinha para você calcular ela. Então, os elementos A e J vai ser assim, ó. Você vai multiplicar por 2 a linha, mais multiplicar por 3 a coluna. Então, ó, como que vai ser escrita a matriz A? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 linhas. 1, 2. E 3 colunas. 1, 2, 3. 2 linhas e 3 colunas. Para facilitar, a gente já representa os elementos de cada elemento dessa matriz. Então, esse elemento aqui, ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, A1, 1. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha, segunda coluna.
Esse, primeira linha, terceira coluna. Então, uma linha e 3 colunas. Vou para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Então, isso daqui é fazer um esqueleto da matriz. Você fez uma representação dela. Como que ela será representada? Agora, vamos colocar os elementos dela. Aqui é o esqueleto e aqui é a matriz, né, representada. Então, vamos lá, ó. Eu sei que para calcular os elementos dessa matriz, eu tenho que usar essa formulinha aqui. Então, A11, vamos fazer os cálculos. O A11, eu pus uma flechinha aqui, tá vendo? Ó, como que eu vou calcular o elemento que está na primeira linha, primeira coluna? Então, eu tenho que pegar, ó, 2 vezes a linha mais 3 vezes a coluna. Então, A11 vai ser igual 2 vezes, qual que é a linha aqui? 1. 2 vezes 1 mais, a coluna é 1 também, 3 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. Beleza? Então, o elemento que vai ocupar a primeira linha, a primeira coluna, vai ser o número 5. Eu pus ele aqui, ó. Calculei o A11. Agora, eu vou para o A12, tá? Eu pus aqui, A12. Quem é a linha? 2 vezes a linha. Quem que é a linha? 1. 2 vezes 1 mais. Quem que é a coluna? 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. Põe aqui. Primeira linha, segunda coluna. Agora eu vou para a primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Então, quem que é o I? 1. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes a coluna. Quem que é a coluna agora? 3. 3 vezes 3, 9. 2 mais 9, 11. Aí eu venho aqui e coloco a representação. Agora vamos para a segunda linha. A segunda linha aqui, ó. A21, segunda linha, primeira coluna. Eu pego esse elemento aqui, ó, e coloco para cá. A21. A formulinha é essa. 2 vezes o I mais 3 vezes o J. Quem que é o I agora? 2. 2 vezes 2 mais 3 vezes o J. Quem que é o J? 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Vamos para o próximo elemento. Segunda linha, segunda coluna. Vamos lá. Segunda linha, segunda coluna. Sempre essa formulinha, tá? Para essa matriz é essa formulinha aqui, ó. Cada matriz, ela vai ter uma fórmula para a sua composição, para você escrever essa matriz, tá bom? Então, ó, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 2 mais 3 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. Vou lá, ponho na segunda linha, segunda coluna. Vamos para o último elemento. É a segunda linha, terceira coluna. A2, 3. 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 3, 9. Dá 13. Aí eu ponho esse elemento aqui. E tá feita a minha matriz de 2 linhas, 3 colunas, respeitando essa formulinha aqui. Ele vai dar uma fórmula para você representar essa matriz, ok? Pessoal, tentem fazer os outros exercícios, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, peça para mim, eu mando um outro vídeo, eu mando um exercício, eu faço um modelinho, eu mando representações para vocês, mas perguntem, tá bom? Eu aguardo a posição de vocês, aguardo vocês no WhatsApp, no meu privado, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar, ok? Gente, ó, um beijão para vocês, que Deus abençoe, bons estudos, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.